E aí galera que acompanha o canal Aerotech, hoje eu conto um pouco da minha experiência utilizando o Galaxy Z Fold 5 por alguns dias. Esse aqui é o primeiro aparelho Z Fold que eu estou testando, anteriormente eu só tive contato com a linha Z Flip, no caso o Z Flip 4, que foi o meu primeiro aparelho dobrável. Então quando eu recebi esse aparelho aqui em casa eu fiquei bastante empolgado e curioso para testá-lo, já que eu estava achando que receberia o Z Flip 5, por já ter tido contato com ele anteriormente e feito aqui um review no canal. Eu até testei o Z Fold 4 em algumas lojas da marca, mas ter ele em casa para testar foi uma experiência totalmente nova para mim. E a primeira impressão que eu tive com o Z Fold 5 foi muito parecida com a que eu tive com o Z Flip 4, de que o aparelho não teria tanta utilidade para mim, ou que até mesmo me atrapalharia por ser grande. Mas quando você começa a usá-lo, você começa a perceber aos poucos o tanto que um aparelho como esse simplifica a sua vida. Então, ao retirar ele da caixa, a primeira boa impressão que eu tive foi em relação ao seu peso e também design. O Z Fold 5 está mais leve e o aparelho está também mais fino, já que quando dobrado ele não tem mais aquele vão entre as dobradiças, ficando muito mais discreto e também seguro, já que é quase impossível de entrar algo nesse vão que foi eliminado. Então, caso você seja o tipo de pessoa que, por exemplo, guarda o aparelho jogando ele dentro da bolsa com vários objetos, esse aparelho aqui se torna muito mais resistente. Outra coisa excepcional aqui é o seu acabamento. Ao pegar ele em mãos, você sente que é um aparelho impecável e extremamente durável, sendo muito parecido com a linha S. Ele é feito de uma estrutura chamada pela Samsung de Armor Alumínio, somada com a proteção Gorilla Glass Victus 2 aqui na parte de trás, que o torna mais resistente. Além disso, ele é 56 gramas mais pesado que o S23 Plus, que é o aparelho que eu uso atualmente, e 19 gramas mais pesado que o S23 Ultra. Então, levando em consideração que o Z Fold 5 é um aparelho com duas telas, dá para perceber que a Samsung fez um trabalho excepcional por aqui. E no uso prático, o peso do Z Fold 5 não me incomodou, além do fato dessa tela mais esticada tornar o uso do aparelho muito mais confortável que os aparelhos convencionais, com menos risco de quedas. Vale pontuar ainda que o aparelho ainda continua com proteção IPX8. Aqui ainda no corpo temos nas bordas os botões convencionais de volume e leitor de impressões digitais, slot para até 2 chips, entrada para carregamento, saída de áudio e os microfones. Além disso, temos o conjunto de câmeras. Temos 3 câmeras traseiras, uma principal de 50 megapixels, uma grande angular de 12 e uma telefoto de 10 megapixels, igual em termos de especificações com o Z Fold 4. Mas na prática, pelo fato do aparelho estar equipado com o Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, você pode esperar uma melhor otimização nessas câmeras. Na prática, eu não tenho nada o que reclamar. O que a torna mais especial que os aparelhos da linha S é o fato de você conseguir ter aqui, na tela externa, o retorno da câmera traseira. Então fica muito melhor para se filmar, já que você pode usar câmeras de melhor qualidade para fazer, por exemplo, stories. O que senti falta aqui foi o fato da câmera grande angular não filmar em 60 frames por segundo. Ela fica limitada a 4K 30 frames, não sei por qual motivo. Na câmera frontal você tem um sensor de 10 megapixels com gravação de vídeos com resolução 4K a até 60 frames por segundo, que é ok, mas que não tem autofoco como na linha S. Mas para mim tudo bem, já que você pode usar aí as câmeras traseiras sem problema algum. Na tela interna temos também uma câmera mais simples, de 4 megapixels com gravação de vídeos em até Full HD com até 60 frames por segundo, que é uma câmera aí para chamadas de vídeo. Na tela temos uma evolução significativa em relação ao Z Fold 4. No display externo de 6.2 polegadas, o brilho salta de 1000 para 1200 nits e em condições de sol forte o brilho pode chegar a até 1750 nits. A taxa de atualização dessa tela e também da tela interna de 7.6 polegadas é de 120 Hz. Aqui eu não tenho nenhuma observação negativa para fazer, durante o tempo que eu fiquei com ele. A tela externa tem uma proporção mais esticada que facilita muito o uso do aparelho, principalmente utilizando somente uma mão, e a tela interna também é muito espaçosa e tem um tamanho ideal. Não é tão grande nem muito pequena, facilitando e muito as atividades que eu tenho que realizar numa tela maior. A divisória, onde a tela faz a curva, também é bem discreta e com pouco tempo de uso você não a percebe mais, assim como foi também com o meu Z Flip 4. Além da sensibilidade dessas telas serem muito boas, pelo menos eu não percebi muita diferença se comparada com telas tradicionais de vidro. Lembrando também que elas trazem proteção Gorilla Glass Victus 2, assim como na parte de trás, sendo mais resistente que a geração passada.
Em relação ao processamento, não tenho nenhum tipo de reclamação a fazer. A Samsung o equipou com o Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, que faz com que o seu desempenho seja também excepcional. Além de não ter percebido a unidade que eu estou testando esquentando de forma significativa. Ele até esquenta um pouco se eu abrir vários aplicativos e jogos mais exigentes, mas nada que me atrapalhou. Eu realmente curti muito utilizar esse aparelho aqui, principalmente para jogar nessa tela maravilhosa. Eu só senti falta de testar ele aqui com a S Pen. Aqui no sistema ele veio equipado com o Android 13 e a One UI 5.1.1, que está muito bem otimizado aqui também para essa segunda tela. Aqui você consegue ter uma experiência aprimorada no que diz respeito à utilização do aparelho em multitarefas, ainda mais pelo fato dele vir equipado com 12 GB de memória RAM, com armazenamento que varia aí entre 512 GB e 1 TB. Outro recurso presente aqui é o modo DeX, então você ainda consegue ter em mãos uma espécie de computador muito potente, aumentando ainda mais as possibilidades de uso desse aparelho aqui, o tornando extremamente versátil. Na bateria mantiveram a mesma capacidade do Fold 4, no caso 4.400 mAh, que é boa por um lado, já que temos aqui um aparelho mais leve, fino e que tem um processador muito mais otimizado, mas que ainda assim é um aparelho que não vai durar a mesma coisa que dura, por exemplo, o meu S23 Plus, principalmente se utilizarmos aqui a tela maior do aparelho. Infelizmente eu não tive muito tempo para ver como a bateria vai se gerenciando ao longo do tempo, mas ela dura sim um pouco menos do que eu estou acostumado. Mas é meio lógico isso, já que temos aqui um aparelho com duas telas grandes. Dá sim para usar o dia todo se você for moderando o uso, mas ainda assim eu precisei levá-lo para a tomada antes do dia terminar. O ponto positivo aqui é que o carregamento é bastante rápido e com o carregador que vem incluso na caixa de 25 watts, em pouco mais de uma hora você vai ter a bateria dele em 100% novamente. No mais, o Z Fold 5 é um aparelho que eu curti muito testar e com certeza o usaria tranquilamente no meu dia a dia, principalmente para gerar conteúdo. É uma máquina muito potente de duas telas que cabe no bolso de qualquer pessoa. Então, se você é o tipo de usuário que busca produtividade em primeiro lugar, precisa de uma tela grande e não quer sair levando um tablet ou até mesmo um notebook, dependendo da atividade que você vai fazer, produz conteúdo e realmente necessita dessa versatilidade, ele é o aparelho ideal para você. Então esse foi o vídeo, eu gostaria de agradecer mais uma vez o pessoal da Samsung por ter notado aqui o canal e ter enviado o aparelho para testes. E se você curtiu, não se esqueçam de clicar no gostei, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e também deixar um comentário dizendo o que você achou do Galaxy Z Fold 5. Valeu e até o próximo vídeo.